Me fala se isso aqui é normal ou republicano. Com a vitória da direita, Flávio Bolsonaro na presidência e maioria no Senado, 3 figuras do sistema cairiam imediatamente, ou por impeachment ou simplesmente por serem retirados do pleito através das eleições. Essas 3 figuras, as que mais correm risco de deixarem o cenário político e perderem o seu poder, são Lula, Alcolumbre e Alexandre de Moraes. E aí, curiosamente, nessa semana, terça-feira, Lula, Alcolumbre e Alexandre de Moraes decidem se reunir, visto que Lula e Alexandre de Moraes já tinham se encontrado para tomar um cafezinho depois da reunião ministerial. O que foi falado nesse cafezinho, nunca saberemos. Mas houve uma reunião onde Alcolumbre, Alexandre de Moraes e Lula estiveram juntos. E o que eles debateram durante 3 horas? Curioso. Alexandre de Moraes é o que está tentando derrubar Flávio Bolsonaro das eleições, Alcolumbre é o cara que protege Alexandre de Moraes e Lula é o cara que protege todo esse sistema. Alcolumbre está envolvido no caso Master, Lula envolvido no caso Master e Alexandre de Moraes envolvidíssimo no caso Master. A situação é tão escandalosa que até o William Vac não conseguiu deixar barato. Foi na casa de Alexandre de Moraes o jantar de reencontro entre o presidente Lula e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Ocorreu na noite de terça-feira, durou 3 horas. Em público, celebrou-se a ocasião como jogo zerado e foram tratadas, também é o que se diz em público, pautas de relevância na agenda do Senado. Várias, sem dúvida, têm enorme peso, sobretudo na questão fiscal. Mas a principal dessas pautas é política e não se fala muito disso em público. Lula, Moraes e Alcolumbre têm um problema em comum a resolver. São as investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master, sobre o escândalo do INSS e sobre o filho do presidente. Curiosamente, né? Alexandre de Moraes é o cara que tenta blindar tudo isso e o Alcolumbre é quem blinda o Moraes. Numa das hipóteses, o que a polícia trouxer à pública, seja porque vazou, seja porque prosseguiu pelos canais formais, o que ela trouxer prejudica a campanha de Lula, as chances de Alcolumbre de se reeleger presidente do Senado e a própria situação de Moraes dentro do Supremo. Mas a hipótese diretamente ligada ao que acontecer nas eleições, cujo melhor resultado nessas circunstâncias para todos os envolvidos seria a continuidade de Lula na presidência. O problema para os convivas desse jantar está nos fatos que eles controlam só em parte ou muito pouco. O mais abrangente desses fatos é o formidável choque entre legislativo e judiciário, que atores políticos individuais não conseguem mais dirigir, e é um choque que está piorando. Conflito que as eleições tendem, por sua vez, a agravar, devido à esperada eleição de uma maioria de centro-direita. Mais urgente é a questão das investigações da Polícia Federal. É outro ponto no qual Alcolumbre, Moraes e Lula lutam, mas não conseguiram até aqui ter controle total. Ultimamente, os 3 andaram mesmo estranhados entre si. Mas a necessidade, às vezes também, é a mãe da reconciliação. Que harmonia entre os poderes, não é não? Que sintonia que a gente percebe entre essas pessoas que juntos trabalham para destruir o nosso país. Dito isso... Inaceitável na República. Depois querem falar em código de ética. Depois alguém acredita na viabilidade de um código de ética no Supremo Tribunal Federal. Isso é impossível. Veja, Lula e Davi Alcolumbre têm foro por prerrogativa de função no... Cadê o trem, gente? Tá aqui. Isso é um troço inaceitável na República. Depois querem falar em código de ética. Depois alguém acredita na viabilidade de um código de ética no Supremo Tribunal Federal. Isso é impossível. Veja, Lula e Davi Alcolumbre têm foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes é um potencial relator de matérias sobre eles, é um potencial julgador de matérias sobre eles. E, no entanto, é anfitrião. Depois eu falo, e é isso mesmo que eu acho, que existe uma bancada do governo Lula no Supremo Tribunal Federal e que essa turma é composta de senadores togados, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes,
Gilmar Mendes muitas vezes. É a bancada do... E olha que isso, quem tá falando não sou eu. Quem tá falando isso é o próprio Andreasa, que não tem o menor apreço. Agora, eu tenho dúvidas reais que se o Flávio ganha, se o Flávio Dino vai continuar nessa saga das emendas parlamentares. Porque aí não, ele, no caso, empoderaria mais, estaria no interesse do Supremo empoderar mais o Palácio do Planalto no eventual governo Flávio Bolsonaro? Eu tenho dúvidas. Interessa empoderar se for um Lula 4. Que curioso, né? Interessa para o sistema se o Lula ganhar e não o Flávio Bolsonaro. A minha percepção, / apuração, / análise é de que o Supremo, uma ala do Supremo, está preocupadíssima com a eleição, porque a eleição vai definir o futuro dela. Se o Flávio Bolsonaro ganhar ou se a oposição ganhar, a chance de ministro do Supremo cair é muito grande, tanto pela política no Senado, quanto por um desbalanceamento do jogo de forças hoje no Supremo, porque o próximo presidente da República vai indicar 4 ministros do Supremo. Hoje o cenário é mais ou menos empatado, mais ou menos 5-5, né? Por exemplo, por uma eventual investigação contra o Alexandre, por exemplo. Então tem um setor do Supremo... Resumindo, o sistema vai fazer de tudo para impedir o Flávio de ganhar. O povo vai ter que se unir mais uma vez contra o sistema, como a gente fez em 2018. Eles sabem que a vitória do Flávio e a maioria no Senado é o fim de um sistema que destrói o nosso país há décadas. E é por isso que eles não vão medir esforços. E aí eu pergunto, o que foi conversado nessa reunião entre Lula, Alcolumbre e Alexandre de Moraes? Justamente as 3 figuras que iriam ser destruídas, derrotadas, caso a direita chegue ao poder. Experience the future. The world's leading displays,